Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. É o tema 19. Deus se comunica com o homem através do tempo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Deus se comunica com o homem através do tempo. Como já aconteceu, desde lá, o primeiro, que se comunicou com Deus foi Adão. Deus fez Adão, fez a forma de um homem e ficou orientando Adão como era que ele queria para dirigir a terra. Porque Adão e Eva foram feitos para governar aqui na terra. É como se diz, para se multiplicar e ter uma orientação de levar o povo a adorar a Deus aqui na terra. E ele era, como se diz, o regente que iria conduzir as pessoas à adoração a Deus. Porque quando Jesus veio na sua primeira vinda, ele era considerado o segundo Adão. As pessoas consideraram Jesus como o segundo Adão, que Adão, quando pecou, ele passou a responsabilidade da terra para Satanás. Por isso que Satanás ia nos concílios lá, nas reuniões lá no céu, que ele tinha o acesso, porque o pecado de Adão e Eva, ele teve o acesso. O mal imperou na terra. Por isso que quando Jesus veio, morreu na cruz e cessou a comunicação que Satanás tinha lá no céu, por isso que Satanás não queria que Jesus viesse, que quando Herodes mandou matar os meninos através de Satanás, mandar matar os meninos que ele mandou matar, os meninos de 2 a 3 anos de idade, Satanás queria matar Jesus, o menino Jesus. Mas, como se diz, os anjos interveram e Jesus não foi morto. Maria e José fugiram para o Egito. Por isso que as profecias vão se cumprindo. E essa profecia do tempo de Jesus estava ligada à profecia das 2.300 tardes e manhãs. Por isso que Jesus teria que cumprir todas as profecias, todo o requisito da profecia para impor, para cumprir a profecia, para acabar com o domínio aqui na terra de Satanás. Mas
E várias pessoas se comunicaram com Deus. Até mesmo na era dos patriarcas, né, anos depois de Adão e Eva, teve Noé. Noé que entrou na arca e Deus o avisou: faça uma arca para que eu vou acabar com o mundo, né? Quero acabar com as pessoas. Que as pessoas estão muito pervertidas, estão pecando muito. E Noé e sua família entraram na arca e apenas 8 pessoas se salvaram. E comunicou-se também com Abraão, Abraão que conduziu o povo a Canaã, né? As terras de Canaã. Depois teve Moisés, né, que conversava diretamente com Deus, Josué, e assim Deus vai comunicando com os homens o que ele quer transmitir aqui na terra. Que Deus sabe do fim desde a fundação do mundo. Quando Deus e Jesus criaram o mundo, o Pai e o Filho sabiam que no futuro, sabiam do passado que ia acontecer tudo, que Satanás ia se rebelar, que Adão e Eva ia pecar, sabia tudo. E sabe também do fim. Por isso mesmo que quando João estava na ilha de Patmos, quando revelou o Apocalipse para João, já revelou o fim de tudo que iria acontecer. E ainda, o fim ainda não se cumpriu. Ainda tem muita coisa para acontecer. Por isso que o tempo e as profecias têm que ser estudado, têm que ser alientado para que nós possamos saber o tempo de nos preparar a buscar a Deus. A se preparar para não passar despercebido da palavra de Deus, e também de não aceitar o selo da besta, que será imposta no futuro. Estamos às portas do decreto dominical. Por isso que temos que se alientar a aceitar a Deus agora, hoje, e ser salvo pela graça, aceitar o selo do Deus vivo. Em Gênesis 1:14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para as estações, para dias e anos. Gênesis 1:14. Quer dizer que quando Jesus criou o mundo, Deus criou o mundo, fez tudo certo para a humanidade seguir no seu caminho. Vou começar desde o começo para vocês se alientar que muitas pessoas não leem a Bíblia e não sabem o que está escrito. Muitas pessoas não sabem. Há criações dos céus e da terra e de tudo que nelas há. No Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas. Noite houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. O terceiro dia, disse também Deus:
ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas, mares e mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames dos seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e de todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e de todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que há de fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, para que nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quer dizer, essa foi a criação de Deus. Foi o mundo que ele criou para os seres humanos reger a terra, mas segundo o seu mandamento. Agora, as pessoas hoje esquecem dos mandamentos de Deus e seguem os mandamentos do mundo, dos homens.
que levam à perversão, que levam à destruição. Deus se comunica com o homem através do tempo. Se comunicou no dilúvio, que eu comuniquei aqui para vocês. No dilúvio, Noé, que quando o mundo estava pervertido, estava homem matando homem, estava matando, as pessoas e se prostituindo, mulheres se prostituindo com os homens. E Deus falou, não, vou acabar com o mundo, vou acabar com essas pessoas. E comunicou Noé para fazer uma arca e entrar ele e sua família. Ele, sua mulher, seus 3 filhos e as 3 mulheres de seus filhos. Apenas 8 pessoas entraram. Abraão, 400 anos de peregrinação. Abraão, que Deus comunicou com ele em sonho e falou para Abraão, sua parentela vai se peregrinar numa terra estrangeira e sofrerá por 400 anos. O povo que se multiplicou no Egito e ficou como escravo. 400 anos. Mas depois Deus levantou Moisés para libertar o povo. Copeiro e padeiro do faraó, 3 dias. José, na prisão, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. E falou exatamente, concluiu exato os 3 dias. O copeiro iria se salvar e o padeiro iria morrer. E isso aconteceu. O faraó, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Também José, diante do faraó, interpretou os sonhos do faraó e comunicou com o faraó que iria ter 7 anos de fartura, mas depois iriam ter 7 anos de fome. E o texto diz que como que ele iria se preparar? E José falou, colocar um homem de confiança para colher todos os mantimentos nesses 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome ninguém morra por passar fome. E isso aconteceu. Israel, 40 anos de jornada pelo deserto, por causa da desobediência do povo, que por desobediência não aceitaram o que os 10 espias falaram na terra de Canaã, e apenas Josué e Calebe falaram bem da terra. E tentaram apedrejar Josué e Calebe por falar ao contrário. E dessa rebeldia, Deus falou para Moisés, 40 anos, os 40 dias que os 12 espias andaram pela terra, que 40 dias em profecia, 40 anos. E no tempo profético, 40 anos, e passaram e peregrinaram 40 anos no deserto. Jeremias, 70 anos de cativeiro babilônico. Jeremias, que por 30 anos tentou comunicar ao povo de Israel, falar que o povo iria sofrer repressão por adoração de ídolos. E ele foi ignorado, foi chicoteado pelo povo e não acreditaram nele, não escutaram ele. E o que aconteceu? O Império Babilônico invadiu Judá e levou cativo os israelitas. E o Nabucodonosor, 7 anos de loucura, que no sonho que Deus transmitiu para ele, que num campo de animais e de árvores, falou que se ele não fosse benevolente com o povo,
se não fosse um rei humilde e, não, e governasse com retidão, ele iria sofrer repressão. E ele escutou a interpretação de Daniel, mas não o fez. Em seu coração estava para fazer errado. E num dia à noite, ele contemplou a cidade da Babilônia e falou que ele fez para a sua glória. E não deu glórias a Deus. Ele deu glórias a ele se gloriou. Por isso, a humildade nele não estava. E Jesus veio ficou cara a cara com ele e levou para ficar 7 anos, criando como um animal na terra. Virou animal por 7 tempos e depois viu, no final dos 7 anos, o que Deus queria que ele fosse. E ele foi. Por isso que na profecia, quando fala do leão, que tinha asas, e depois as asas foram arrancadas e ele se levantou em pé, como homem, é Nabucodonosor, que era avassalador, derrotava todos os reinos. Mas depois se tornou humilde e tirou as asas e ficou em pé e se tornou homem. Homem humilde. Linha do tempo desde a criação até Noé. Teve a criação no ano mundi, fala ali 0, mas não existe ano 0, né? É o ano 1. E o pecado. Muitos dizem que eu também acredito, como Jesus veio à Terra e foi considerado o segundo Adão, e viveu 33 anos aqui na Terra, 3 anos de ministério, 33 anos. Eu acredito que da criação até o pecado foram 33 anos até o pecado. Da criação até o pecado. E de tudo isso até o dilúvio, passaram-se 1656 anos. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Exatamente. O tempo de Deus é diferente do nosso. Com certeza. Eventos finais na página 15. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Exatamente. Temos que ser os vigias para transmitir a mensagem, para transmitir o tempo profético da profecia. O grande conflito na página 370. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Olha que Ellen G. White está dizendo aqui, ó. Nós é exigido saber. Temos que se alientar às profecias. Temos que se alientar à proximidade da segunda volta de Jesus. Demais é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos é tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quanto viria o dilúvio. Exatamente, estamos vivendo nos tempos de Noé, que tinha prostituição, que tinha matança, e também no tempo de Sodoma e Gomorra, que homem que homem fica com outro homem, mulher fica com outra mulher, é Sodoma e Gomorra. Então,
como tinha naquela época que não tinha a alientação, não tinha o saber do tempo final, hoje também não é diferente. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Exatamente. Que as coisas que encobertas para Deus é o dia, a hora da volta de Jesus, na segunda volta de Jesus. Então, povo de Deus, esse foi o tema 19 do Explicando a Profecia. Deus se comunica com o homem através do tempo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!